Então, bem-vindos e bem-vindas, esse é o S Metal Entrevista. Eu sou a Gabriela Guedes, jornalista aqui da S Metal, e hoje nós estamos aqui com a Márcia Bandini. Ela é professora e pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar essa entrevista, pela disponibilidade mesmo. E vamos começar com as perguntas, né? Obrigada. Posso chamar de Gabi? Fica à vontade, com certeza. A versão sindical, né? A versão sindical. Gostei dessa. Perfeito. Vamos lá, então, para a gente falar hoje sobre saúde do trabalhador, claro, né? Para a gente começar, uma pergunta assim: como que o trabalhador pode se prevenir diante de possíveis doenças ocupacionais, né? Qual que é o papel do trabalhador nesse processo e do patrão? Doenças relacionadas ao trabalho, aí a gente abre um mundo, né? Que vai desde perda auditiva até câncer relacionado ao trabalho, passando pelas questões de saúde mental, que eu acho que é um tema bastante relevante no momento, né? Eu costumo dizer que ninguém conhece melhor o próprio trabalho do que o trabalhador ou a trabalhadora. Então, o próprio trabalhador, a própria trabalhadora, ao executar as suas tarefas, ao conhecer o seu processo, o seu ambiente de trabalho, pode reconhecer nessa atividade de trabalho quais são os seus perigos, quais são os potenciais impactos à saúde. Vou dar um exemplo muito concreto, né? Se alguém que está trabalhando numa indústria química, que trabalha no seu dia a dia com agentes químicos no processo produtivo, a pessoa não só sabe, como deve saber, quais são os potenciais efeitos à saúde daqueles produtos com os quais ela trabalha. E aí eu já vou dar um pulo, né? Ao mesmo tempo que o trabalhador pode conhecer melhor os seus perigos, os fatores de risco, os agentes que podem afetar a sua saúde, o patrão tem a obrigação de deixar todo esse processo de informação muito claro e transparente. Então, voltando para o meu exemplo do agente químico, as fichas de informação de segurança de produto químico, por exemplo, elas precisam estar disponíveis, atualizadas, né? O trabalhador precisa passar por processos de treinamento, quando aplicável, que nem sempre é. Os equipamentos de proteção individual precisam estar disponibilizados em boas condições de uso. E eu digo que nem sempre é porque a gente prioriza a proteção coletiva em detrimento à proteção individual. Mas, quando necessário, a gente precisa proporcionar também. Então, eu costumo dizer, claro que estou usando um exemplo muito concreto, depois a gente pode derivar para as questões que são mais subjetivas, que você trabalhar com promoção da saúde no trabalho, proteção da saúde da classe trabalhadora, é um processo que vai envolver direitos e deveres, responsabilidades de lado a lado. E o patrão, né, que tem a tutela, tem a responsabilidade como um gerador do risco, tem um papel mais preponderante ainda. Só para fechar essa minha primeira fala, eu queria destacar o direito dos trabalhadores, que nem sempre é respeitado, mas o direito dos trabalhadores à recusa de um trabalho que possa provocar, por exemplo, um risco grave e iminente à sua saúde e à sua vida. Então, respeitar esse direito na perspectiva tanto do trabalhador, diretamente operado pelos sindicatos, né? E também do lado patronal é fundamental. E aí a gente pode depois derivar para aquilo que é mais subjetivo, né? Porque o que se aplica a um benzeiro, a um xinto, também se aplica quando eu falo, por exemplo, das questões de assédio. Perfeito, muito bem. Inclusive, esse exemplo que a senhora citou está correlacionado, né? Então, quando o trabalhador muitas vezes é pressionado a assumir um cargo que pode colocá-lo em risco, né? Sofrendo ali provavelmente um assédio moral muitas vezes, né? Pode dificultar muito e combinar, inclusive, né? Você está sob risco físico e mental também, né? Muito complicado. E aí, pegando o gancho que a senhora comentou sobre o movimento sindical, qual que é o papel do movimento sindical, então, nesse processo da promoção da saúde do trabalhador e da defesa dos direitos mesmo dos trabalhadores? Eu sempre gosto de lembrar, assim, o que é o sindicato, para que ele serve, né? Qual é o seu propósito, de onde é que ele vem. Porque o sindicato não é um clube, né? Também pode ter coisas muito bacanas com o clube, mas o sindicato é a forma da classe trabalhadora se organizar em defesa dos seus próprios interesses. Porque o modelo de produção que a gente vive no mundo inteiro, né, e é um modelo que
você e que eu, no nosso tempo de existência, o único que a gente conhece, por enquanto, é o sistema capitalista, modo de produção capitalista, inclusive com a exploração, não só do trabalho, como a exploração da própria produção, quando a gente pensa num capitalismo rentista, por exemplo. Então, sempre vai existir uma pressão por maiores lucros. O professor Ricardo Antunes, meu colega, lá na Unicamp, que costuma dizer que o capital é insaciável. Olha, se o capital é insaciável, a exploração também pode ser. E como é que a gente bloqueia a exploração, incluindo o prejuízo à nossa saúde, né? O prejuízo à nossa vida e à nossa dignidade humana, de uma maneira organizada. E aí eu volto para o sindicato. Então, o sindicato não é algo que exista sozinho, sem uma base da classe trabalhadora. Essa classe precisa se organizar em defesa dos seus interesses. E é claro que a gente conhece a luta sindical normal, né? Principalmente na perspectiva da remuneração, do reconhecimento, porque o salário é uma forma de comprar o seu trabalho. E que a gente tem que lutar para que essa compra aconteça da maneira mais justa e digna possível, de preferência favorecendo o trabalhador nesse cenário de conflito. Mas isso não pode significar, em hipótese alguma, que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa dignidade e a nossa segurança estejam à venda. Então, o sindicato tem um papel fundamental, principalmente nas convenções coletivas de trabalho, de incorporar as questões de saúde, de segurança, de dignidade, da sua defesa da classe trabalhadora. Maravilha. E pensando nisso, né, nesse aprofundamento da exploração e pensando em conjuntura, né, passamos aí recentemente por uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, a terceirização, né, das atividades fins. Como que isso atinge a saúde do trabalhador? Sei que é algo muito geral, né, que pode ter várias implicações, mas assim, de forma geral, né, quais são os principais pontos, assim, né, que ataca ali essa saúde? A gente foi muito feliz quando você trouxe a tríade, né, porque muitas vezes as pessoas discutem a reforma com 10 mil aspas trabalhistas sem desconectar das demais. Na faculdade, né, quando a gente discute isso, eu, inclusive, de uma maneira muito provocativa, digo que nós não tivemos uma reforma trabalhista, nós tivemos uma deforma, com D mesmo, trabalhista, porque ela afere no seu âmago vários dos princípios da consolidação das leis do trabalho. Né? Quer dizer, uma luta de décadas, né, por direitos trabalhistas que são desconstruídos não a partir de 2017 com a lei da tal da reforma, mas antes disso, através da lei da terceirização, como você traz, né, Lívia? E aí, né, o último prego no caixão que eu brinco, né, é de fato a reforma previdenciária, num contexto de muita desproteção social já, né? Claro que a gente está na casa de um sindicato, onde vocês têm uma representação potente, né, importante, de uma classe trabalhadora protegida, porque tem um emprego formal. Mas 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros não têm sequer esse privilégio mínimo. E onde estão, né? O que são esses 7? Parte desses 7 estão desprotegidos exatamente por conta lá da lei da terceirização e que, em última análise, sequer não ter direito a uma aposentadoria no futuro. Então, a gente vive um perfil de muita desproteção, de muito risco para os trabalhadores em geral, não apenas para aqueles que têm um trabalho ainda protegido. Mas eu quero voltar para a questão que você me faz e, sem simplificar uma discussão que é muito complexa, eu diria que exatamente o ataque aos vínculos de trabalho, portanto gerando a insegurança e a desproteção, é o primeiro ponto que eu traria como de muito prejuízo à saúde em geral das pessoas. E o segundo é que, ao legislar, a lei da reforma trabalhista tirou a questão da jornada. Então, gente, você, Gabi, quem nos acompanha, todo mundo sabe que quanto mais tempo eu trabalho, mais eu fico cansado, fisicamente ou mentalmente. Ou seja, maior é o meu desgaste, né, do meu organismo. E toda peça desgastada vai dar um problema mais cedo do que mais tarde. Então, ao aumentar o desgaste, ao aumentar a nossa exposição a fatores, agentes de risco no trabalho, de novo, os mais concretos e os menos concretos, a gente aumenta muito o nosso risco, a nossa chance de adoecimento. Então, de maneira muito resumida.
Isso sem falar da insegurança, né? Que hoje você tem um emprego primarizado e amanhã seu mesmo emprego pode ser terceirizado. Então, você deixa de pertencer a uma determinada categoria e isso, em última análise, vai fragilizar e vai fragmentar exatamente o que? A organização dessa classe que vai dar os sindicatos. Pois é, e de certa forma a gente vê que esse resultado, no fundo, é um objetivo mesmo, Sem né? dúvida. Com todas essas reformas, Não caiu né? do céu. Exatamente. É um projeto. Perfeito. Enfim, anos muito duros, né, que passamos aí. Bom, e aí, pegando esse gancho aí pra gente falar especificamente, então, sobre jornada de trabalho, né? Ano que vem completa 40 anos que o movimento sindical tá na luta aí para redução para 40 horas semanais. Mas esse ano, do ano passado para cá, inclusive, né, bombou aí nas redes sociais essa campanha, por exemplo, contra a escala 6x1, né? Diversas jornadas, assim, muito extenuantes, né? Seguem sendo praticadas, né? Inclusive é uma luta daqui desse sindicato, né? Essa redução da jornada. Por outro lado, tem empresas que têm aplicado algumas jornadas alternativas, tipo o que chamam de Short Friday, que é sair mais cedo na sexta-feira, por exemplo. Queria saber sua opinião, assim, com relação às jornadas extenuantes e essa relação com a saúde do trabalhador, e se a redução da jornada, né, se flexibilizar essa jornada pode contribuir ou não. Vamos lembrar, toda vez que a gente fala de jornada, eu tenho que pensar na jornada de acordo com o tipo de trabalho. Perfeito. Então, vou fazer aqui a comparação, né? Se eu estou numa fábrica de balas, né? Então eu não posso deixar de fabricar bala, porque bala é um caramelo. Se eu paro a linha de produção, o caramelo endurece, aí eu tenho que parar tudo. Então, se eu estou numa linha de produção que ela precisa ser 24 horas, eu vou ter menos chance de trabalhar com jornadas flexíveis. Ao passo que, se eu estou numa universidade, como eu, você, como jornalista, um trabalho que possa ser mais flexível, então a gente vai ter que sempre analisar essa proposta de acordo com cada trabalho. Agora, toda vez que a gente fala de jornada flexível, eu dá assim uma certa palpitação junto. Porque eu falo assim, tá, ela é flexível para durar do máximo permitido em lei para menos, ou ela é flexível para a gente chegar mais cedo e sair mais tarde sempre? Porque a ausência de controle de ponto, por exemplo, muitas vezes traz a extensão da jornada ao invés do contrário. As tecnologias, né, que hoje o nosso trabalho, principalmente quando o trabalho é intelectual, ele está na palma da mão, dentro dos nossos celulares, que muitas vezes são celulares de uso pessoal, que a gente acaba de uma maneira distorcida usando no trabalho, em várias nossas noites, os nossos finais de semana, os nossos feriados. Então, essa questão da flexibilização, sim, ela é importante, né? Principalmente para as mulheres, né? Já que nós estamos aqui, entre as mulheres, a flexibilização da jornada, ela é importante porque nos ajuda a fazer alguns ajustes de ordem pessoal familiar, por exemplo. Eu mesma, como mãe, é bom saber que eu posso, num dia da semana, quando tem a reunião da escola da minha filha, eu tenho a liberdade de estar lá como mãe e de organizar a minha jornada de um outro jeito. Então, acho que a flexibilização de horário, ela depende do tipo de trabalho, precisa ser discutida caso a caso. Segundo, ela não pode significar uma extensão da jornada do trabalho e nem a invasão de que adianta a gente ter uma sexta-feira encurtada, né, a tal da Short Friday, se a gente trabalha mais horas na quinta-feira ou se depois que a gente sai o pessoal fica acionando a gente no celular, né? Não é de verdade, né? E tem que também pensar numa redução, né, desse desgaste das horas trabalhadas como um todo. Então, eu vejo com bons olhos, mas a gente tem que ver até que ponto não é uma redução de fachada, ao invés de ser uma redução real. Perfeito. Eu acho que aí entra mais uma vez essa importância do fortalecimento das organizações da classe trabalhadora justamente para serem capazes de impor esses avanços, né? Perfeito. Por exemplo, o direito à desconexão, que já é lei em alguns países, como a França, aqui no Brasil, a gente discute isso e é um paradoxo do que a gente passa no Brasil, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, troca de mensagens, né, em redes sociais, em grupos de mensagens, já são consideradas pela Justiça do Trabalho como evidências de horas trabalhadas a mais. Então, quer dizer, a gente na Justiça aceita como evidência, como prova, mas a gente ainda resiste em regulamentar isso. É um passo que a gente precisa defender, né, não somente como indivíduos. Eu sempre digo, a luta da classe trabalhadora é uma luta coletiva.
Então, o sindicato é fundamental nesse ponto e precisa ser atuante. A gente sabe que vida de dirigente sindical não é fácil, quero destacar isso, quero destacar, você que é da liderança sindical, eu sei que o calo também dói, mas por isso que a gente não tem um dirigente só, que está em São Paulo. Perfeito, ótimo. É uma discussão muito atual, mas muito necessária, né? Bom, indo para uma próxima questão, recentemente a norma regulamentadora número 1, que estabelece aí uma série de regras, né, do ambiente de trabalho, ela foi atualizada. Queria saber como é que ela vai mudar concretamente ali a vida do trabalhador. Não sei. Desculpa. Uma resposta muito evidente. Estou brincando aqui, não sei, porque a gente ainda vai ter que ver como que na prática a NR1, né, que é a NR do gerenciamento dos riscos ocupacionais, para quem não acompanha, e a forma de fazer esse gerenciamento é através do tal do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É tudo muito recente, né, Gabi? Então, a gente vai ter que ver na prática como é que a coisa vai acontecer. Certo. Eu tenho alguns pontos de preocupação, né? Eu tenho uma tendência a olhar, em geral, o copo meio cheio, né, mais do que o copo meio vazio, mas eu tenho alguns pontos de preocupação. Primeiro que a NR1, ela foi proposta, discutida e aprovada num contexto extremamente desfavorável aos trabalhadores. Quando a gente lê o texto da NR1, ela é uma NR que eu chamo de ACE. O que é ACE, professora? A critério do empregador. Tanto que ela submete o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional a ela, NR1, que, portanto, é submetida ao controle do empregador, ao controle do setor patronal. Ora, eu estou para ver algum gerador do risco, né, indicar para si mesmo que tem alguma culpa no cartório. Então, eu acho que, ao não permitir uma participação efetiva, a NR1 não vai atender a necessidade dos trabalhadores. Existe uma falha, um vício de origem nela, que é a consulta aos trabalhadores e não a participação efetiva, como é os princípios da própria Organização Internacional do Trabalho. Então, esse vício de origem tem tudo para comprometer os resultados da NR1. Porém, voltando para a minha resposta oficial, ou inicial, não sei, não tem que ver. Certo. Aí, mais recentemente, e aí a gente está falando de agosto, né, o famoso ontem, recente. Houve a incorporação dos chamados fatores psicossociais NR1. Isso não é ruim, isso é bom, porque, como eu digo, antes tarde do que mais tarde, o Brasil, finalmente, quase 50 anos depois da Organização Mundial de Saúde discutir a importância dos fatores psicossociais ou dos aspectos psicossociais do trabalho no adoecimento não só mental, também nas doenças osteomusculares, é importante que se ressalte isso, né? Mas tanto tempo depois a gente finalmente incorpora em normas regulamentadoras, incorpora na lista de doenças relacionadas ao trabalho, por exemplo. Só que a gente está falando de algo que é subjetivo, não é intangível, mas é subjetivo. Se eu colher o seu sangue para medir a dose de glicose no seu sangue, por exemplo, eu tenho uma medição objetiva. E aí a gente brinca, posso medir a sua doçura, mas o seu amargor, a sua amargura, o seu sofrimento, eu não consigo medir do mesmo jeito. Então, não vai ser fácil. E como é que eu vou conseguir avaliar os fatores psicossociais, o risco de sofrimento, adoecimento mental, de assédio, através de instrumentos que foram pensados para agentes concretos e objetivos? Como é que eu posso fazer isso numa matriz de risco, que pode servir para ruído, que eu meço em decibéis, mas não para assédio moral necessariamente? Como é que eu posso chegar a um resultado adequado se eu só estou consultando os trabalhadores e não trabalhando ombro a ombro com os trabalhadores? Quem é que sabe, Gabi, onde, quando e como o calo de pé aperta? É o dono do pé. Então, eu vejo, voltando para o copo meio cheio, meio vazio, né? É bom que finalmente tenha entrado, porque havia um movimento, inclusive, de negação disso. Sim. Né, que a gente viu, principalmente por ocasião da revisão da norma regulamentadora número 17. Sim. Tá? Então, é bom que tenha entrado na 1, visto que saiu da 17. Sim. Mas
eu sou cética que da forma como o controle patronal está dado no NNU, se de fato a gente vai chegar em algum lugar. A ver. Então, na sua opinião, assim, seria necessário criar mecanismos para aferição desses problemas de saúde, assim, mais psicológicos, psíquicos? Eu diria que, no mínimo, duas coisas precisam ser feitas. Tá? Primeiro, que a forma de avaliação dos fatores psicossociais sejam mais flexíveis do que aquele modelo quadradinho da matriz de risco do NNU. Tá? Então, existem inventários, existem questionários que só têm valor no uso coletivo, isso é fundamental. Né? Então, existem sim instrumentos internacionais traduzidos e validados já aqui no Brasil, que podem ser usados como coadjuvantes, não é um diagnóstico objetivo e seguro. Né? E para isso acontecer, é a segunda coisa. A gente precisa, para ontem, mudar essa história de que o trabalhador vai ser consultado. E participar do processo, gente. Foi a sua primeira pergunta para mim, né? Qual é o papel do trabalhador, qual é o papel do empregador na gestão do risco, na proteção, na promoção à saúde. Se a responsabilidade, se o papel é conjunto, porque na hora de fazer o gerenciamento, isso é separado. Está desproporcional, precisa de um balanço. Perfeito. Para que o próprio trabalhador possa, inclusive, defender seus interesses ali, né? Porque se deixar o patronal... De forma segura, inclusive. Exato. Né? Porque muitas vezes, isso também é uma situação assediadora, os representantes de trabalhadores são calados. Perfeito, com certeza, né? Práticas antissindicais a gente vê por aí, rola muito, infelizmente. Muito bem, para a gente ir para a nossa última pergunta e seguir aí nesse tema da saúde mental, né? Então, para o trabalhador, assim, ter muito claro, né? Como que o trabalho pode provocar, modificar ou agravar problemas de saúde mental? Esse critério que a gente chama no Brasil, né, da classificação de Schilling, que foi adotado em 1999, ele não caiu do céu, né? Schilling era um epidemiologista britânico que estudava o adoecimento, né, da classe trabalhadora britânica e de que forma isso se dava. Então, esse avanço que a gente teve no Brasil, já estamos indo aí para quase 25 anos, eu acho que é muito significativo, porque antes, Gabi, a gente tinha assim, ou é ou não é, como se a vida fosse binária. Olha, você sabe, eu sei, quem nos assiste sabe, a vida não é binária, não é 0 ou 1, como é nas ciências da computação, né? Entre uma coisa e outra, você tem nuances. Então, é claro que existem questões onde a relação com o trabalho é muito direta. Talvez a mais evidente seja o acidente de trabalho. Certo. Quebrou, sangrou na nossa cara e ninguém tem dúvida, né? Tem gente que até tem que esconder, mas a princípio não era para ter dúvida. Exato. Mas se esconde é porque sabe que tá... Exato, bom ponto. Mas, assim, quando a gente fala de saúde mental, sempre é um pouquinho mais difícil. Mas eu dou como exemplo essa relação mais direta do trabalho provocando, né, um adoecimento mental, um transtorno mental de comportamento, de humor. Talvez o exemplo mais concreto seja um transtorno de estresse pós-traumático. Então, um acidente de trabalho com morte que aconteceu, e aí as pessoas impactadas entram, né, assim, num profundo estresse de difícil tratamento e remediação. Ou alguém, um gerente de banco, tem a sua família sequestrada, ou mesmo é sequestrado. Então, situações pontuais de muita violência e são traumáticas, né? Talvez seja um exemplo mais didático, né, como professora, para pensar nessa relação mais direta. Eu tenho outras situações, eu acho que os transtornos de ansiedade seriam um bom exemplo disso, onde o trabalho, as condições de trabalho, entram como um fator contributivo. Então, por exemplo, ameaça de perda de emprego, mudanças na organização, gestões assediadoras, ambientes de trabalho com relações tóxicas ou violências, muitas vezes, vou dizer, discretas, né, mas não tão evidentes. Então, todas essas coisas que podem acontecer no trabalho podem contribuir para o aumento da ansiedade dos trabalhadores. Márcia, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pois é, o OMS até diz que é isso mesmo. Talvez porque a gente tenha
muitas dificuldades políticas no país, a gente tem uma economia que está sempre, né, nos ameaçando, atualmente o desemprego está indo super bem, mas olha o que aconteceu há 5 anos no presente, né, o ano recente não era assim. Então é claro que existem outros fatores fora o trabalho que podem contribuir, mas o trabalho, ele tanto pode promover a saúde como provocar a doença, então ele tem esse fator contributivo. E numa terceira forma, o trabalho ele também pode ou modificar, ou agravar, ou desencadear, por exemplo, um transtorno mental que estava ali latente. Então, uma pessoa que tem uma predisposição, não gosto muito dessa palavra, porque individualiza, mas uma pessoa que já teve um antecedente de depressão, ou que tem uma história familiar de depressão. Então, uma pessoa que, a princípio, teria uma maior chance de ter um transtorno depressivo, né? Por exemplo, mas que no seu trabalho também sofre questões de violência, de assédio, de diminuição, de não reconhecimento do seu trabalho. Então, isso pode agravar a situação. Acho que são alguns exemplos para a gente pensar que, de maneira mais direta ou menos direta, o trabalho importa. O trabalho é central naquilo que a gente chama do modelo de determinação social do processo saúde e doença. E o lado bom disso, né, olhando de novo, né, no meio do copo cheio, é que, sendo verdadeiro, o trabalho pode ser legal, sim, pode ser seguro, pode ser saudável. Ele não vai ser todo dia cor-de-rosa. A gente sabe das dificuldades, mas até nos dias em que é mais duro, né, se você tem relações saudáveis no trabalho, se você tem uma supervisão que é apoiadora, se você tem redes de apoio e de solidariedade entre os seus pares, até nos momentos difíceis, o trabalho pode ser bom, porque ele mostra que você é capaz de superar, nunca sozinho, mas sempre no coletivo. E o contrário, infelizmente, é verdadeiro. Ninguém merece um trabalho miserável, tá? Então, que nos faça sofrer, nos faça adoecer e, por vezes, até morrer. Então, é sempre pensar no trabalho e na promoção de um trabalho que tenha significado, tenha sentido e promova a nossa saúde, a nossa dignidade como pessoa. Maravilha, e acho que essa é a maior luta do S-Metal, né? Garantir que os metalúrgicos tenham aí um trabalho decente, digno, né? Que traga essa felicidade, de fato, né? Uma vida digna, né? Bom, Márcia, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, pela entrevista. Se quiser se despedir, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Gabi. Quero agradecer ao S-Metal. Eu acredito muito que a universidade, eu estou aqui como uma professora, né? A universidade pública tem esse papel social de trabalhar com educação, em saúde também. Então, dizer que para mim é uma alegria, eu espero que tenha ajudado um pouquinho e me coloco à disposição para voltar, se for o caso, e liderar. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo S-Metal Entrevista. Não esquece de dar um like nesse vídeo, de ativar o sininho para receber notificação nos próximos vídeos e também compartilhar com os colegas de fábrica essa entrevista muito importante sobre saúde do trabalhador. Até a próxima!